Vamos meditar nos 3 versículos iniciais desse capítulo. E se a amada igreja pudesse colocar em pé, em nome de Jesus, se coloque. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Talvez a sua luta nessa noite esteja do tamanho de uma Rússia. Talvez você chegou aqui totalmente desacreditado e sem fé, sem esperança e sem expectativa. E nós vamos ouvir da parte de Deus qual deva ser o nosso posicionamento diante dessas provações, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, diante da tua presença, nós estamos aqui como teu povo. Ó Deus, e como teu povo, teus filhos, nós precisamos ouvir a tua voz. Use de misericórdia, que teu Santo Espírito direcione a condução de toda essa ministração, e que teu nome seja glorificado, e que nós saiamos daqui com um posicionamento diferente, com confiança, com fé, com, ó Deus, ousadia dada pelo Espírito Santo para romper em fé, e que teu nome seja glorificado em todas as coisas. E a igreja diz: amém. Podeis assentar, amados. Temos ouvido Deus ministrar aos nossos corações muito sobre o posicionamento em fé que cada um de nós também precisamos ter. Sabemos que Deus, Ele realizou a sua obra perfeita na cruz do Calvário, se entregando pela sua igreja, e nós também, cada um de nós individualmente, precisamos nos posicionar diante de Deus mediante a essa obra perfeita. A obra já foi consumada. Tudo que ele necessitava fazer já foi feito, mas nós, como filhos de Deus, precisamos assumir a postura de filhos de Deus. A carta aos Hebreus é escrita justamente com a intenção de encorajar os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam tendenciosos a voltar às suas práticas judaicas, achando que talvez pelos seus sacrifícios, pelas suas obras, poderiam então ser chegados à salvação. E eles estavam então necessitando de um encorajamento. E este autor, do qual nós não sabemos quem é, ele vai escrever trazendo então esse encorajamento para que eles permaneçam no caminho. Afinal de contas, só existe um caminho, e esse caminho é através de Jesus Cristo. E agora este povo que havia sido alcançado por essa graça, estavam titubeando entre 2 caminhos, duvidosos em seus corações. E durante toda a carta, o autor vai falar a respeito da supremacia de Cristo. Supremacia sobre os anjos, supremacia sobre Moisés, supremacia, e começa a discorrer a respeito da autoridade e da posição do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, sobre todos os grandes homens de Deus que passaram por essa terra e que foram os responsáveis por fundamentar os princípios do reino de Deus desde o Antigo Testamento. Quando nós observamos bem esse texto sagrado, nós vamos verificar que o autor, ele inicia o versículo afirmando: portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem. Nuvem de quê? De testemunhas. Que testemunhas são essas? Todos aqueles que são os heróis da fé, assim considerados. Todos aqueles homens e mulheres que enfrentaram e que pela fé eles venceram, que não olharam para a situação, mas que ousaram depender do Senhor.
Aqui existem homens e mulheres que andam e caminham na fé de Deus. Não estão olhando para as circunstâncias, assim como esses homens e mulheres. E é por isso que nós precisamos olhar para essa tão grande nuvem de testemunhas e olhar para a nossa vida. O que nos difere? Muitos deles não haviam sido alcançados, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne, mas mesmo assim, pela fé, eles venceram. Pela fé, eles romperam. E por que conosco é diferente? E por que nós temos que agir ou nos intimidar diante das provações, diante das lutas, tão grande nuvem de testemunhas? Quando nós olhamos Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, tantos homens que lutaram, Sansão, Jefté, com todas as suas falhas, como eu e você, foram homens que ousaram andar por fé e não por vista. Ousaram andar por fé e não por vista. E é isso que eu quero dar ênfase em toda a ministração nesta noite, que eu e você, nós possamos ter o posicionamento espiritual de, mesmo olhando a situação, não se entregar a esta situação. De mesmo mediante a uma provação, por maior que seja, nós devemos permanecer convictos em quem? Em nós não, nele, no Todo-Poderoso, no Deus de Israel, no Deus da igreja, que tudo pode, que não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como já ministrado nessa noite. Esse é o Deus a qual nós servimos, é o Deus que faz uma aliança, é o Deus que gera fé em nossos corações, é o Deus que nos faz permanecer de pé em sua presença. Olhamos aqui vários homens e mulheres, eles enfrentaram, eles não recuaram. É interessante observar que na armadura de Deus não existe nada referente a que proteja as costas, a não ser a couraça. Mas perceba, por quê? Porque nós fomos feitos para avançar. Nós fomos conquistados para avançar e não para recuar. O povo de Deus foi separado nesta terra para fazer a diferença. Logo, quando um cristão, ele não se posiciona como a galeria dos heróis da fé, ele não está assumindo o seu papel nesta terra. Quando eu e você não agimos ousadamente, corajosamente, quando nós não olhamos para o Golias e dizemos assim: quem é este incircunciso? Eu tenho uma aliança, eu estou debaixo dessa aliança, e porque eu estou debaixo dessa aliança, o Deus que fez a aliança há de me conduzir, há de dar livramento, há de me prestar socorro no tempo oportuno. Esse é o Deus a qual nós servimos, esse é o Deus que está conosco diante das provações, diante das lutas. Eu não sei qual é o tamanho das suas provações. Eu não sei o que você está enfrentando, se de ordem emocional, se de ordem familiar, se de ordem no trabalho ou na saúde. Não importa o tamanho do problema e como você está vendo essa situação, é que vai fazer a completa diferença. Como você está vendo? Você está vendo como algo que está te aperfeiçoando, trabalhando na minha e na sua vida, e você está aproveitando a oportunidade para crescer em Deus, ou você está fazendo como o exército de Israel, se acovardando e recuando e indo para trás? Não foi para isso que Deus ele te chamou. Ele te chamou e ele me chamou para avançarmos, para enfrentarmos corajosamente. O Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Nós somos ousados no espírito. Assumamos a nossa posição e a nossa postura. Quantos de nós somos pegos muitas vezes por pensamentos que querem tirar, roubar quem nós somos em Cristo? Quantas vezes situações de falas e levantes querem trazer para nós aquilo que nós não somos,
A verdade é que você é um filho, você é uma filha, perdoada, redimida, lavada, comprada, justificado pelo Senhor Jesus. Em ti habita o Espírito Santo de Deus. Não é pouca coisa, é o próprio Deus que habita em nós. Portanto, nós podemos olhar para a situação e orar e ver com os olhos da fé que por mais que a situação esteja se levantando, nós iremos vencer. Nós não vamos vencer porque estamos baseados na nossa força. Nós não vamos vencer porque nós temos experiência ou porque somos bons. Nós vamos vencer porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que nós iremos vencer. Iremos vencer. E o texto então vai afirmar: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos olhar esse texto, então, baseado naquilo que nós iremos aplicar sobre 3 prismas. Percebemos que o autor está falando a respeito de um atleta, alguém que está posto em uma arena e que ele precisa completar o seu trajeto, o seu percurso. Olhemos também sobre a perspectiva espiritual, do qual nós somos postos dia após dia, aonde Satanás tenta de todas as formas nos enganar, fazer com que os seus filhos se desvirtuem do caminho e se embaraçem com pecados. E olhemos sobre essa perspectiva da provação, como Deus também Ele nos permite passar por determinadas situações para que nós venhamos então demonstrar quem nós somos nele. Quem nós somos dele. A primeira lição então que nós queremos trazer é esta: deixe todo o embaraço e o pecado. Deixe todo o embaraço e o pecado. Tudo aquilo que está em nossa vida em desconformidade com a sua preciosa palavra, nós precisamos nos analisar. E nós precisamos então reconhecer. E nós precisamos nos afastar daquilo que está nos embaraçando, daquilo que está então atrapalhando. Voltemos para esta perspectiva de um atleta. Um atleta chega com o seu roupão, sua roupa pesada para manter o seu corpo aquecido e então chegar naquela arena e praticar a sua atividade física. Quando o autor vai falar, deixe todo o embaraço, ele está afirmando isso: tire essas vestes pesadas, abandone tudo aquilo que está atrapalhando o propósito pelo qual você está na caminhada. Meus amados irmãos, só você e eu podemos fazer essa reflexão de o que impede a nossa caminhada. O que está atrapalhando? Quais são os embaraços? Quais são as áreas? Quais são as situações emocionais, as fragilidades? O que é que nós temos cedido? Em que nós temos nos sabotado, permitindo muitas vezes que Satanás ele se levante e encontre brechas em nossas vidas para que ele possa avançar e nós venhamos recuar? Quais são as áreas? Quais são as situações? Quais são os momentos então que nós acabamos cedendo para esses momentos de covardia, de falta de posicionamento espiritual, e com isto Satanás ele passa a vencer e nós estamos sendo derrotados? Todos nós precisamos fazer uma autoanálise, não apenas na ceia, mas constantemente. Como está a nossa vida? Qual tem sido o meu relacionamento com Deus? Qual tem sido a minha comunhão, a minha dependência? O que é que eu tenho sido diante do Senhor realmente? A minha apresentação diante da igreja, está tudo bem? As pessoas veem o louvor abençoado que eu presto, ou na congregação, ou aqui em cima, vem uma ministração, bênção, está tudo certinho, mas e você, no seu a sós com Deus, como você está? Como eu estou? Como nós estamos diante do Senhor? São situações em oculto
que Satanás muitas vezes tira vantagem para nos embaraçar na caminhada. E nós então precisamos nos levantar e repudiar completamente e totalmente qualquer área que esteja fora da orientação da palavra de Deus para com as nossas vidas. O pecado, ele tenazmente seduz o cristão. Ele está constantemente ao nosso derredor, mas nós sabemos muito bem que ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. É ele quem nos dá a vitória, é o Espírito Santo de Deus quem nos fortalece, é a sua palavra quem nos alimenta. Aleluia! Nós podemos então ver que muitas vezes existem impedimentos na nossa vida, não por causa de Deus, não é porque Ele não quer. Não é muitas vezes nem sequer por causa de Satanás propriamente dito, porque nós já vencemos pelo poder do Senhor Jesus Cristo, mas é a nossa falta de posicionamento diante de Deus. É aquilo que nos falta que está ocasionando todo o embaraço. E por isso que a palavra de Deus vai afirmar: deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. Eu tenho visto situações, eu posso falar da igreja local, que muitas vezes o problema ele é muito mais relacional do que espiritual. Uma fala, uma atitude, uma reação. Às vezes são situações que poderiam ser resolvidas, e o problema começa de forma invisível assim, uma picuinha, um sentimento, uma irritação, uma ira, uma intolerância, uma falta de paciência com o nosso irmão. E aí aquilo vai se avolumando, e agora qualquer situação que venha acontecer vai aumentando, e nós vamos começando a olhar já de forma diferente para o nosso próximo. O que está nos embaraçando? Quais são as áreas? Nós precisamos fazer essa autoanálise, porque é justamente essas situações pequenas, as raposinhas que vêm nos atrapalhar na caminhada com Deus. A palavra do Senhor então vai nos falar em Marcos capítulo 5, versículo 35 e o versículo 36 na versão NVI. Nós observamos que o Senhor Jesus, apelam para Jesus, para que ele vá orar pela filha de Jairo. Muitas pessoas então se aproximam de Jesus e vai dizer: olha, para de incomodar o mestre, para de incomodar porque a tua filha já está morta. O texto sagrado vai nos dizer que Jesus ouve a situação e faz pouco caso. Eu fui muito edificado com esta verdade. Às vezes nós precisamos fazer pouco caso das provações, das lutas tão grandes que estão acontecendo diante de nós. Às vezes nós estamos assumindo a postura dos discípulos que estão olhando a situação e afirmando: está feito, não há mais nada a ser realizado, já aconteceu. Mas Jesus, ele nos demonstra que a nossa postura deve ser como a dele, ouvindo aquela sentença de morte para com a filha de Jairo. Qual é a reação dele? Ele faz pouco caso. Ele não leva em consideração, porque ele sabia que quem tem o poder de reverter toda e qualquer situação é ele mesmo. É o nosso Deus quem pode fazer. Portanto, nós não podemos olhar a provação, a situação, o problema, por maior que seja, e Senhor, é o fim, acabou. Não é isso. Isso é mentira de Satanás, que quer lhe embaraçar na caminhada. Mas nós precisamos então ter a fé e a convicção. A situação é essa. Mas uma coisa é certa: o meu Deus, Ele é poderoso para mudar. O meu Deus, Ele é vivo. Ele está assentado à destra de Deus. E não existe causa impossível para Ele. E por causa dEle nós podemos crer. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive que Ele venceu e nós também nos tornamos vencedores. É por causa dEle, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Diante de uma provação muito grande, meus amados irmãos, não se entregue, reaja.
Se existem faltas em nós, se existem situações em nossas vidas, nos corrijamos diante de Deus, mas assumamos a nossa postura de fé, de filhos, de ousados, de corajosos, crendo que Ele há de operar, Ele há de fazer e mudar a nossa sorte. Deus, Ele é poderoso para tirar o nosso opróbrio, a nossa vergonha. Qual é a situação que gera vergonha na sua vida, na sua história? Deus, Ele é poderoso para converter o pranto em riso, em festa. Esse é o Deus em quem nós servimos. Deus poderoso, Deus grande, Deus que age, Deus que não é indiferente, Deus que se importa com as nossas vidas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E Ele vai continuar: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A segunda lição, então, que eu gostaria de trazer está implícita: persevere na carreira. Persevere naquilo que Deus Ele te confiou. Porque se as provas são para lhe fazer parar, nosso chamado pela parte de Deus é para nos encorajar a prosseguir e não para recuar. Portanto, persevere na carreira, persevere na missão, persevere no ministério, persevere naquilo que Deus confiou nas suas mãos, persevere. A perseverança, então, é uma característica de alguém que não se desvia do seu propósito, que não se deixa levar por qualquer coisa, que não escuta uma má informação, uma má notícia e logo se abate. Essa é a postura que nós precisamos ter. A postura de alguém que está convicto que mesmo mediante aos momentos difíceis, Ele está conosco, Ele está contigo. Ele não te abandona, Ele não te deixa só, Ele está conosco até a consumação dos séculos. É o Senhor então que vai nos ajudar, estará conosco durante a provação, e é Ele quem estará na reta final, aguardando-nos chegar. Oh Deus, porque Ele vai nos ajudar a chegar até o final. Ele não nos deixa sozinho na trajetória, mas Ele está constantemente conosco, nos direcionando, nos ajudando. E nós temos uma parábola que nos ensina muito a respeito disso, sobre a perseverança. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Nós observamos que o Senhor Jesus vai trazer uma orientação a respeito da nossa postura de oração diante dEle. Mas Ele não simplesmente fala isso, Ele traz esta parábola para enfatizar. Em Lucas, então, vai afirmar que uma viúva estava com uma situação, uma causa que não se resolvia. E qual é o posicionamento dela? Vou desistir porque o juiz, que é a autoridade máxima, ele não está resolvendo a minha causa, portanto eu vou arquivar, eu vou deixar para lá, eu vou desistir. Não! Esta viúva, então, ela se levanta e ela continua perseverantemente apresentando, insistindo, inquietando aquele juiz, até que, mesmo ímpio, aquele juiz, ele olha para aquela viúva: eu nem temo a Deus, eu nem me importo com esta mulher, mas só para que ela pare de me apurrinhar, por assim dizer, eu vou resolver essa causa. Deus é o Deus que muda o coração dos homens na terra. Porque o texto sagrado vai afirmar que ele então passa a pensar, e ele passa então a considerar a causa da mulher. Quem faz isso? Deus. Quem muda o coração dos homens? Deus. Se a causa é difícil ou impossível, para Deus ela não é. E portanto o Senhor está ensinando: orem insistentemente até que a sua causa seja resolvida. Como foi ministrado ontem, existem pessoas que suportam 20 anos, 30 anos, existem pessoas que não suportam tanto tempo, mas uma coisa é certa: o que Deus espera de cada um de nós, a nossa postura é de insistência. Batei, batei e abri-se-vos-á, pedi-vos será dado. É assim que o Senhor espera de cada um de nós, a postura de quem está inquieto com a situação. Aliás, essa é a natureza da oração daquela viúva.
a natureza de inquietação com a injustiça feita à vida dela. Existe injustiça sendo realizada contra a sua vida? Se levante com a inquietação espiritual diante de Deus e vá apresentando a causa. Senhor, o Senhor está vendo esta causa, ela é injusta diante de ti, o Senhor está vendo, então me socorra. E o Senhor, como Ele também, Ele se ira contra toda a impiedade praticada na terra, Ele se levanta juntamente conosco nessa causa e Ele pleiteia as nossas batalhas, Ele luta as nossas causas. Mas o que Deus espera de cada um de nós? Dependência, confiança, posicionamento, ousadia, fé. Creia no Deus a qual você professa, creia no Deus a qual você louva, ora e canta e faz tanta coisa, prega muitas vezes. Meus amados irmãos, reajamos. Não é possível que nós estejamos vendo essa situação e nós estejamos então acomodados. Não se entregue, lute espiritualmente. Não lute agredindo, mas lute diante de Deus, apresentando até que o Senhor resolva. Até que, todos nós temos causas aqui diante de Deus. Até que o Senhor resolva. Senhor, eu não vou sair da posição, eu não vou sair da oração, eu não vou sair da torre de vigia, até que o Senhor se levante e responda. Porque o Senhor não mudou. Se o Senhor operou com esses homens da galeria dos heróis da fé, não será diferente com a minha e com a tua vida. Por que seria diferente? Porque Deus trataria Abraão, Davi ou qualquer outro grande homem de Deus diferente de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Você e eu somos tão filhos dele quanto todos da antiga aliança. Agora o que falta somos nós, eu e você, nos posicionarmos diante do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 10 vai dizer o seguinte: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Às vezes nós buscamos forças em pessoas, buscamos forças em determinadas situações, mas a palavra nos exorta: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Existe força de Deus para a sua vida nesta noite. Existe poder de Deus para romper com toda a opressão, com toda estagnação, com toda dificuldade, mas você precisa crer. Eu e você precisamos crer que Ele é poderoso. Foi orado aqui sobre cura. Mas quantos ainda creem que de fato Deus pode curar? Você crê mesmo? Eu creio. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que existe uma causa difícil demais aos nossos olhos, humanamente falando, eu falo: Senhor, eu vou orar. Tu sabes que de mim não pode vir nada, porque sem mim nada podeis fazer. A tua palavra afirma, mas também a palavra de Deus orienta que nós devemos orar pelos enfermos, eles serão curados. Deus não mudou. Deus, Ele ainda opera. Deus ainda Ele faz. Portanto, nós precisamos nos fortalecer nele. Diante de uma provação, diante de uma dificuldade, nós precisamos perseverar. Persevere. Vai de mais uma milha. Não se canse tão rápido. Só está começando a caminhada. Quem sabe quantos dias de vida nós ainda temos. Persevere mais um pouco. Nós temos aqui um atleta que faz meia maratona. Glória a Deus por isso. Disposição que precisa ter para treinamento e tudo mais, acordar muito cedo. É necessário uma regra no seu hábito de vida: alimentação, atividades físicas, dedicação nos exercícios. Enfim, é necessário um preparo para poder enfrentar aquela prova. Deus, Ele está trabalhando conosco. Deus, Ele está nos capacitando nesta noite e ao longo da nossa caminhada para nós enfrentarmos provações e situações. Quando esta situação vier, portanto, não recue. Não olhe, não se acovarde, não veja o tamanho do problema, mas creia que o Deus onisciente, onipotente, onipresente está contigo e está comigo. Ele não mudou. O texto sagrado, então, continua no versículo 2.
olhando firmemente para Jesus, que é a terceira lição que nós queremos então trazer neste momento. Bom, alguns estudiosos vão trazer o comentário da seguinte forma: o que o autor estava querendo dizer? Se trata de uma competição, existe alguém que estava na arena, esta pessoa precisava chegar até o final, até a linha de chegada. Então eles vão compreender que o autor estava intencionando afirmar que nesta caminhada, nessa trajetória, o seu treinador estaria com ele até o momento final. Ele não iria abandonar. E nós sabemos aqui também que, através de relatos de pessoas que praticam atividades físicas, quando existe alguém que treina com você, que lhe acompanha, você se sente mais motivado. O Senhor está trazendo motivação para o teu coração nesta noite, para que você continue olhando firmemente para Jesus. Não tem como nós corrermos a caminhada espiritual olhando para todos os lados. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos fitar os olhos em Cristo e crer que Ele é poderoso para nos ajudar em todo o percurso. Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele levanta pessoas, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de pessoas, de orações, de louvores. Ele fala conosco, trazendo ânimo, trazendo convicção e ousadia da parte de Deus. Então o texto sagrado aqui ele está afirmando, olhando firmemente para Jesus. Paremos aqui. A temática é o que fazer diante da provação. Você está olhando para a provação, você está olhando para Jesus? Como eu e você temos nos posicionado? Nós estamos considerando mais a provação ou estamos considerando mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como que nós temos então nos posicionado diante de Deus? Então nós precisamos tirar os olhos das provações e olhar para Cristo. A provação nós precisamos passar e Ele há de nos ajudar, mas nós precisamos olhar para o local certo, é Jesus. Eu olho para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem o teu socorro. É do Senhor Jesus Cristo que vem a convicção, a ousadia, para que mesmo no momento de mais fragilidade, você consiga se levantar ainda e perseverar em oração, buscando o Senhor. Senhor, hoje eu estou fraco, mas a palavra de Deus vai afirmar: quando você está fraco, aí é que você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está fraco diante de Deus? É agora que você precisa perseverar. É agora que você precisa continuar olhando para Cristo. É agora então que você precisa continuar na caminhada, crendo que Ele te socorrerá. Ele não mudou. Aleluia. E o texto continua: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele gera a fé e Ele é o consumador, ou seja, Ele gera fé em nosso coração para nós crermos, mas Ele também completará, porque a palavra de Deus afirma que a boa obra que Ele começa, Ele há de concluir. Você crê nisso? Se Deus começou a obra, Ele vai concluir em nossas vidas, na vida dos nossos, na causa, na provação que nós estamos passando. Ele há de concluir a boa obra. Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ver o relato do Senhor Jesus chegando até aquela família amada. A situação era de caos. Existia incredulidade total na comunidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai em direção até o caos, até o problema, até a provação, até a situação de impossibilidade. As suas irmãs, as irmãs de Lázaro: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, quem sabe até um dia antes, talvez fosse o suficiente para que houvesse uma mudança na situação. Mas agora está acabado. Existe uma pedra no túmulo. Acabou. 3 dias. 3 dias. Mas por que Deus faz isso?
porque existia uma tradição entre os judeus que eles acreditavam que até o terceiro dia uma pessoa morta poderia ressuscitar. Mas o Senhor Jesus, Ele vem para quebrar os paradigmas, Ele veio para quebrar as tradições, Ele veio para fazer algo novo, algo que nós não esperamos, e nós não podemos limitar a ação de Deus em nós e através de nós, nas situações. Então o Senhor Jesus, Ele vai afirmar no versículo 40, não te disse eu, que se tu creres, verás a glória de Deus? Que versículo poderoso, você crê? A palavra afirma, nós veremos a glória de Deus. Existe alguma coisa mais esplendorosa do que nós estarmos diante da glória de Deus? Se existe alguma coisa impossível, nós podemos ter a convicção mediante a sua palavra que não há. E é por isso que a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, vai nos dizer: por isso não desfaleçamos, por mais que o nosso homem exterior ele se corrompa, o homem interior ele se renova a cada manhã, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Por isso nós não atentamos para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. É essa a posição, é essa a postura, é essa a fé que o Senhor Jesus, Ele espera de cada um de nós. O que é que o texto sagrado então vai nos dizer? O autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita de Deus. Aleluia, pela alegria que lhe estava proposta. Existe um gozo de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? Por mais que hoje seja dia de chorar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor tem alegria, tem mudança de história para cada um de nós. Meus amados, Jesus, Ele suportou a cruz, enfrentou toda a vergonha, tudo o que Ele passou, porque existia uma alegria proposta. Uma situação maior, algo que faria com que Ele viesse se alegrar diante do Pai, e este algo, este alguém sou eu e você. O Senhor, Ele suportou, Ele aguentou toda a afronta por causa das nossas vidas. Que amor grande, que poder, que maravilha. Da mesma forma, toda a nossa provação nessa terra vale a pena, porque um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Tudo que nós passamos, toda a injustiça, toda e qualquer situação de afronta, de qualquer problema grande demais para mim e para você, vai valer a pena. Vai valer a pena porque nós estaremos com Ele na eternidade. Nós estaremos face a face com o Senhor. E o texto então vai falar, desprezando a afronta, e está assentado à direita de Deus. Voltemos aos evangelhos. Jesus, Ele, ao participar da última ceia, Ele vai afirmar: desejei muito cear esta última vez com vocês. Existia alegria, um antegozo, mediante a situação que Ele iria passar na paixão, no sofrimento da cruz. Ele se alegrava com os seus discípulos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos nos alegrar na tribulação. É fácil de pregar, difícil de viver. Como é difícil nós nos alegrarmos na tribulação, na provação, mas é isso que a palavra afirma. Como é possível? Porque nós sabemos que da provação redundará em aperfeiçoamento, em crescimento espiritual, em fortalecimento para as nossas vidas. É por isso que nós podemos passar: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está no controle. Eu creio então que o Senhor irá me ensinar algo da tua parte. Então por isso eu posso me alegrar,
mesmo mediante a provação. O crente é tido como louco, então seja um louco, se alegre mediante a adversidade, mediante a uma enfermidade, porque Deus, Ele há de fazer. Ele há de fazer, Ele há de operar, e também vai falar a respeito do momento em que Jesus ele é assunto aos céus, porque o texto sagrado vai nos dizer: desprezando a afronta, está sentado à direita de Deus no trono. Aonde o Senhor está? Eita, pouca fé. Aonde Jesus está? No trono, meus amados. Só está em um trono de glória quem governa todas as coisas. Só está assentado em um trono quem é rei, quem governa. E o nosso Senhor Jesus, Ele está assentado no trono, à destra de Deus. Ele não saiu do domínio, do governo, do controle da situação. Não pare de crer, não desanime. Continue então acreditando em nome de Jesus. Versículo 3, já estamos caminhando para o final desta reflexão. A palavra de Deus então vai afirmar: considerai aquele que suportou tal oposição. A expressão no original diz respeito a uma resolução de problema matemático. Tira a prova na sua vida, se não vale a pena. Verifique com a história dos heróis da fé. Constate no testemunho dos irmãos ao longo da história. Ratifique no dia a dia na sua vida. Considere. Você não está vendo que eu sou contigo? Você não está percebendo que eu estou movendo e eu estou te levando a determinadas situações para que eu e você venhamos depender mais dele, orar mais, buscar e depender da sua vontade? Considere, faça prova de mim. Meus amados, o Senhor Ele está nos orientando nesta noite, que mesmo em meio a toda a provação, nós podemos ver Deus, porque Deus Ele está lá. A palavra do Senhor vai afirmar que Ele nos chama ao deserto para falar ao coração. Ele está te levando a uma provação para trabalhar na minha e na tua vida. Não desanime, não baixe a cabeça, não se entregue, pelo contrário, se levante pela fé, em nome do Senhor Jesus, aleluia, se levante, é isso que Ele espera de cada um de nós. A palavra de Deus então vai afirmar, como então nós podemos considerar e nos manter firme diante dessas situações, alimentando a sua mente com a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, vai dizer isso, que Josué não poderia se afastar da palavra de Deus, mas deveria meditar de dia e de noite. Certa vez eu ouvi algo e até anotei: meditar em algo é fortalecê-lo. Você então quer meditar nos problemas ou nas promessas? Em que você tem meditado? Em que você tem pensado? Você tem meditado na palavra, tem trazido a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida? Ou você então tem olhado para o problema e, sabe, maquinado o problema e a aprovação é tão grande e Deus não muda e está demorando e essa aprovação ela vai aumentando porque você está meditando constantemente nesta aprovação, nesta situação. Mas o que Deus espera de mim e de você? Vamos meditar na sua palavra. Quanto mais eu e você meditamos na palavra, mais a nossa fé ela é fortalecida, mais nós conseguimos crer que Ele é poderoso e que Ele não mudou. Mas muitas vezes nós nos entregamos. Quantas vezes nós não reagimos e não corremos para a sua preciosa palavra? Meus amados irmãos, na palavra de Deus existem mais de 7.000 promessas para a sua vida. 7.000 promessas. Por que você é tão pessimista? Por que você é tão negativo muitas vezes? Traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Cristo em vós, a esperança da glória.
Cristo em nós é a esperança de tempos melhores, de redenção, de transformação. Cristo em nós, a meditação na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai orientar o seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 4,15, ele vai dizer o seguinte: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que possais resistir, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Quer ver progresso espiritual na minha e na sua vida? Vamos meditar mais na palavra dele. Não medite tanto na provação, desconsidere. Façamos como o Senhor Jesus, quando escutou a respeito da filha de Jairo, ele desconsiderou. Desconsidere um pouco mais a sua provação. Olhe mais para o Senhor Jesus, creia mais nele, traga a palavra de Deus para mim e para a sua vida. A última lição que nós podemos trazer é também não desanimar. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. O Senhor não te levou até este ponto da sua vida para você morrer na praia, como dizem. Não. O Senhor não te levou de propósito porque Ele é masoquista. Não. Se você pensa dessa forma, você crê em um Deus diferente da palavra de Deus. O nosso Deus, Ele está conosco e, portanto, vai afirmar em Efésios 3,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, depois de haver feito tudo, permanecer firmes. Não desanime. Passou de uma provação, virão outras. Não adianta. A nossa vida aqui na terra, é por isso que o Senhor Jesus vai afirmar em João 16:33: digo-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz de Deus antecede a luta que eu e você passamos. Existe paz de Deus no seu coração? Se não há, nós precisamos retornar à palavra. Senhor, a tua palavra afirma isso. Eu quero ter paz. Em meio ao caos, eu quero ter paz. Meus amados, muitas vezes nós deveríamos estar descansando e nós estamos agitados. E muitas vezes nós deveríamos estar agitados e ousados na fé e nós estamos descansando. Precisamos atentar para esta questão. Concluindo, diante de uma provação, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Continue acreditando que Ele é poderoso. Qual é o tamanho? Talvez o seu tamanho seja desse tamanho todinho, a sua provação seja da grandeza de uma Rússia, impossível ao meu e aos seus olhos, mas nós cremos num Deus que faz coisas impossíveis e que nos ensina coisas grandiosas. Portanto, ore e não desista. Eu não vou desistir. Neste início de ministério, eu não vou desistir. Eu falo diante de Deus e debaixo do sangue de Cristo. Eu vou prosseguir. Não importa a adversidade, não importa as cadeiras vazias, eu vou prosseguir, porque quem chamou é fiel para fazer. Não tente, então, entender. Escutamos isso ontem. Não tente entender todas as coisas e confie em Deus para trazer as respostas que você precisa. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar as guerreiras de oração. Completaram o seu 4º aniversário e nós muito nos alegramos ontem com os testemunhos de fé, de vitória que Deus tem dado através desse grupo que tem se levantado a partir das 6:30 da manhã, estão aqui na casa do Senhor, orando pelas nossas vidas. Elas irão entoar um cântico, posteriormente a nossa amada Gorete, glória a Deus, está conosco nessa noite. Ela irá ministrar o louvor, aonde serão recolhidas as ofertas. As irmãs podem se posicionar, ou aqui no altar, fiquem à vontade.
Mas antes disso, nós vamos orar. Existe alguém em nosso meio que está nos visitando e ainda não está debaixo da aliança do Senhor Jesus? Todos são salvos na pessoa de Jesus Cristo pela fé. Glória a Deus. Amém. Sim, minha amada. Levantou e eu não vi. Se puder levantar de novo. Glória a Deus. Minha amada irmã. Nesta noite, Deus te trouxe a essa casa de oração, não por acaso. Não importa se convidada ou se trazida pelo Espírito Santo, mas a senhora veio. E porque a senhora veio, a palavra de Deus foi ministrada. E diante das situações da